Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e vamos direto ao assunto do vídeo que está no título aí, sem delongas. Muitas pessoas estão se manifestando aí nessas eleições, no primeiro e no segundo turno. Eu também fiz o mesmo nas minhas redes sociais. Aqui no YouTube muito pouco, mas muito mais lá na outra rede social lá das fotos. E eu quero nesse vídeo, de maneira muito breve, convidá-los a fazer uma reflexão, explicar, justificar o meu voto nesse segundo turno em Jair Messias Bolsonaro. E convidá-lo, claro, a fazer o mesmo. Todos nós, quando nascemos, acabamos por herdar, aprender, assimilar alguns princípios e valores por conta da nossa criação familiar. Princípios e valores que aprendemos dos nossos pais, dos nossos parentes, dos nossos até mesmo amigos e conhecidos. E muitas das vezes nós acabamos por levar esses princípios e valores durante toda uma vida e que acabam norteando, guiando o nosso modo de vida. Muitas das vezes são princípios e valores que são inegociáveis a cada um de nós. Eu tenho os meus e acredito que você talvez também tenha os seus. E digo mais, provavelmente alguns dos princípios e valores que eu vou compartilhar com você nesse vídeo, que me levam a votar em Bolsonaro número 22 no dia 30 de outubro, talvez sejam os mesmos. São três palavras que eu carrego no meu peito e que eu acabo por guiar toda a minha vida, tendo como norte essas três palavras. A primeira é a vida. Bolsonaro é o único candidato, a partir de então, nesse segundo turno em especial, que defende irrestritamente a vida, desde a sua concepção. Bolsonaro é contrário ao aborto. Aborto esse que nada mais do que é um eufemismo, uma palavra bonita, para assassinato de bebê no ventre materno. Bolsonaro já se manifestou em mais de uma oportunidade, não tão somente contrário ao aborto, contra a legalização ou contra a descriminalização do aborto, como também o próprio Bolsonaro já falou que, se por acaso, em um futuro, o legislativo brasileiro aprovar a iniciativa no sentido de aprovar, descriminalizar ou regularizar o aborto, o Bolsonaro irá vetar. Isso já demonstra que o Bolsonaro, ao contrário de Lula, que agora se faz de conta que é contrário ao aborto, mas jogou a responsabilidade no legislativo, nos faz, nós, em especial cristãos, que acreditamos que a vida é o bem mais precioso que Deus nos concedeu, não podemos jamais, em nenhuma hipótese, em qualquer circunstância, depositarmos o nosso voto em Lula, pois Bolsonaro, esse sim, defende o direito à vida. Um outro princípio e valor que eu carrego comigo e que norteia, orienta a minha vida é o princípio da liberdade. E aqui eu preciso abrir um parênteses. Não confunda, por favor, liberdade com liberalismo ou com libertinagem. A liberdade que aqui eu faço menção é a liberdade de expressão. É a liberdade que me permite, por exemplo, vir aqui no YouTube e compartilhar os meus pensamentos, as minhas ideias, aquilo que eu acredito ser o correto e que deveria talvez ser seguido pelas pessoas. Bolsonaro tem dado vários exemplos nesses seus últimos 4 anos frente à nação brasileira, no sentido de que ele entende a importância de você se manifestar, de você compartilhar aquilo que você pensa. Bolsonaro, em nenhum momento, por mais críticas severas, aguerridas e muitas das vezes injustas que foram feitas a ele e a seus familiares, até então, ele não se mostrou, por exemplo, favorável à regulação da mídia, ao contrário do que Lula. Lula defende abertamente, inclusive está no seu plano de governo, a regulação da mídia. Sabe-se lá o que é isso. Mas, tomando como exemplo outras iniciativas em países de amigos e companheiros e compadres de Lula, a regulação da mídia nada mais do que uma forma de lhe calar, de cercear o seu direito à liberdade de expressão. E a última palavra aqui que eu faço menção, um outro valor e um princípio que eu carrego na minha vida, é a propriedade, ou a propriedade privada, se você preferir chamar dessa forma. Bolsonaro é um candidato a presidente que nesses últimos 4 anos tem defendido de forma irrestrita o seu direito a defender aquilo que é seu. E aqui não estou fazendo menção tão somente aos bens materiais, também fazem parte. Mas devemos lembrar que a propriedade privada diz respeito àquilo que você trabalhou arduamente para conquistar, dia e noite. Seja uma casa, seja um carro, seja um celular, qualquer que seja o pertence material, aquilo é seu por natureza e por mérito, já que você conquistou, já que você trabalhou para conquistar aquilo.
Bolsonaro defende não tão somente que você tem direito a manter aquilo que é seu, como também defende de maneira aguerrida penas maiores para aqueles infratores que porventura atentam contra você, contra a sua vida, para tirarem aquilo que é seu, aquela sua propriedade. No caso aqui fazendo menção à propriedade privada. E assim, meus queridos amigos, alunos e você que me assiste nesse vídeo, são essas três palavras, repito, vida, liberdade e propriedade, que são princípios e valores que eu carrego comigo desde então, e acredito eu talvez pelo resto dos meus dias aqui na Terra, que me levam, que me convencem a votar em Jair Messias Bolsonaro agora, no dia 30 de outubro. Eu espero que você me acompanhe nesse voto, afinal de contas, o seu voto, em especial nesse segundo turno, vale muito mais do que ouro. Vale o futuro do país. Não tão somente o meu, mas o seu. E não além disso, e não somente isso, mas também o futuro dos nossos filhos e netos depende do seu voto. Muito obrigado pela sua atenção. Se por acaso você gostou de algum dos comentários e desse vídeo em especial, por favor, compartilhe com amigos, familiares e conhecidos que ainda estão em dúvida em quem votar nesse segundo turno. Deus abençoe a nossa nação. Nos vemos na próxima, se Deus assim me permitir. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.